Fala, impressionadores, tudo bem? Na última aula a gente acompanhou todo esse arquivo aqui para criar um modelo de classificação. E para avaliar qual seria o melhor modelo, a gente testou diferentes algoritmos. Por exemplo, a gente testou o KNN, a árvore de decisão e a regressão logística. E esses aqui foram as acurácias de cada um deles. Só que se a gente quiser chegar ali numa acurácia de 90%, talvez o problema não esteja no algoritmo. E eu vou mostrar para vocês como a gente pode melhorar a acurácia exatamente fazendo o tratamento dos dados. Por exemplo, a gente pode tirar dados com alta cardinalidade, pode transformar dados de texto em número. Tudo isso a gente vai ver na aula de hoje. Só que antes da gente seguir, vou pedir para vocês deixarem a curtida nesse vídeo, seguir a gente se você ainda não segue e também aproveitar para baixar esse material que está aqui na descrição. Porque, gente, curte esse vídeo que isso ajuda muito a gente a saber que vocês estão gostando desse conteúdo e motiva mais ainda a trazer novos conteúdos como esse. Então, bora lá? Então, como que a gente poderia melhorar esses parâmetros? Eu vou começar aqui no arquivo da aula de hoje, que está aqui embaixo disponível para vocês baixarem, fazendo exatamente o que eu já tinha feito na última aula, só para a gente ter um parâmetro de comparação. Então, ó, primeiro eu vou importar o Pandas e eu vou relembrar tudo que a gente já tinha feito. Então, ó, aqui eu estou eliminando a coluna cabine, tirando os valores vazios e tirando todas as colunas que estão como texto. E para a base de teste eu faço exatamente a mesma coisa. Quando eu quiser avaliar esse modelo, eu vou fazer exatamente os mesmos passos. Separar o X de treino e o X de teste, vou importar os algoritmos, fazer o fit para cada um dos algoritmos que a gente tem e fazer a predição. E com a predição a gente pode calcular a acurácia, a precisão e o recall. E eu posso anotar esses valores, então a gente pode transformar isso em data frame, pode fazer algo mais complexo, mas só para simplificar, eu vou colocar tudo isso no arquivo Excel para a gente poder verificar visualmente. Eu não vou ficar criando muitas métricas, percentual de comparação, só vou colocar visualmente no mesmo Excel para a gente poder ir comparando. Então eu posso pegar, por exemplo, a acurácia aqui e jogar para o meu Excel, posso pegar a precisão e posso pegar o recall. Vou fazendo isso junto com vocês exatamente para vocês entenderem o que a gente está fazendo. E aqui, ó, a gente tem a acurácia, aqui em cima a gente tem a precisão e aqui do lado a gente tem um recall para o KNN, para minha árvore de decisão e para minha regressão logística. E aí você pode me perguntar, mas Lucas, dessas três aqui, qual é a melhor? Se eu estiver olhando a acurácia, árvore de decisão e regressão logística, mais ou menos a mesma coisa. Se eu estiver olhando a precisão, também. Já no recall, o KNN é melhor. Só que se a nossa meta de acurácia é 90%, a gente não atingiu. Então a gente precisa melhorar os nossos dados para conseguir chegar ali no que foi combinado com o nosso cliente. E por isso o alinhamento com o negócio é muito importante. Porque, eu quero ali uma acurácia de 55%. Beleza, a gente já atingiu. Em geral não vão ser valores tão baixos, mas só que o importante é você chegar no que foi combinado com o seu cliente. Tá, ok, a gente fez o que a gente viu na aula passada e a gente vai começar agora o tratamento de dados. E a primeira coisa que a gente pode fazer é retirar colunas com alta cardinalidade. Porque lembra quando a gente falou, quando a gente fez a análise exploratória dessa base e a gente viu que as colunas Passenger ID e a coluna nome tinham uma cardinalidade muito alta? Se eu passo isso para o meu modelo, provavelmente o meu modelo está mais decorando do que aprendendo. E aí, se eu quiser tirar essas colunas, como a gente pode fazer? A gente pode fazer base.drop da mesma forma que a gente fez para tirar a cabine. E agora eu passo quais as colunas que eu não quero mais incluir na minha base, que vai ser exatamente Passenger ID e a coluna Name. E aqui, para poder conseguir eliminar, eu só vou precisar passar qual o eixo que eu quero. Então aqui, Axis igual a 1. Eu também posso eliminar a coluna cabine, então isso aqui é exatamente o que a gente já tinha feito na última aula, por isso a gente não está escrevendo junto. E ao invés de apagar as linhas onde a idade é vazio, a gente pode substituir esses valores pela média das idades. Por quê? Porque a gente tem mais dados, a gente vai conseguir ter mais dados ali para poder colocar no nosso modelo. E a gente entende que, se a idade não está ali, eu posso colocar a média que vai ser uma boa aproximação, vai ser um bom resultado. Lucas, vamos supor que eu quisesse usar a coluna FAIR. E a média FAIR está sendo muito influenciada ali pelos valores muito altos. Talvez eu não usasse a média, eu usasse a mediana. Então vai depender muito do seu problema e por isso você precisa entender muito bem os conceitos estatísticos. Aqui a média para mim vai funcionar muito bem. Então eu posso fazer base, eu quero da coluna age, a média, então é só eu fazer .min. Só relembrando como a gente calcula a média. Então, se eu quero atribuir a média, para eu conseguir fazer isso, eu tenho que filtrar os valores vazios, então atribuir esse valor. E como que eu filtro valores onde a coluna média é vazia? É só eu fazer base.age,
ponto isNull. Nesse caso, eu estou pegando todos os valores vazios, mas eu estou pegando todas as colunas. Se eu quiser pegar apenas a coluna age, eu posso usar o ponto lock. E aí, nesse caso aqui, eu vou passar um segundo argumento, que é exatamente qual coluna eu quero trazer. E observa que agora, quando eu fiz esse ponto lock, todos os valores são vazios. E com isso, utilizando o ponto lock e selecionando a coluna, eu consigo atribuir exatamente esse valor de média que eu tinha calculado. Então agora, quando eu faço isso, a gente tem todos os valores que antes eram vazios, agora com o valor da nossa média das idades. Então a gente tratou valores vazios. Em geral, a gente faz isso mais no início do projeto. Eu queria fazer isso tudo junto só para poder mostrar para vocês todas as possibilidades que a gente tem. Depois, agora sim que a gente tem menos linhas com valores vazios, aí sim a gente vai usar o dropNA. Então a base vai receber base.dropNA e o dropNA é exatamente o que a gente falou na última aula. Então não vou ficar revisando muito tempo para a gente não perder tanto tempo com isso. E aí, de novo, para conseguir usar esses dados, a gente vai ter que eliminar colunas que estão como objeto. Fazendo isso, a gente ficaria exatamente com essas colunas aqui. E agora, em vez de ter menos valores, porque a gente eliminou os valores da idade vazios, a gente tem 889 valores. Então a gente tem muito mais valores para o nosso modelo aprender. E aí, se a gente fizer isso exatamente a mesma coisa para a base de teste, a gente pode agora avaliar o modelo. Então, só revisando o que a gente fez nesse primeiro passo, a gente eliminou as colunas com alta cardinalidade, que a gente tinha falado que seria um problema, então a gente eliminou Passage ID e Name, e também a gente tratou as colunas Age que estavam com valores vazios. Então todos os valores que eram vazios para a coluna da idade recebeu a média das idades. Então a gente evitou de eliminar todas essas linhas e a gente também eliminou algumas colunas que poderiam gerar problemas na nossa base. E agora, qual vai ser o resultado disso? Como eu poderia avaliar o modelo? E a parte do modelo é exatamente a mesma. Ah, Lucas, eu poderia criar uma função? Sim, poderia. Não vou criar essa função para essa aula não ficar muito grande, mas você pode colocar tudo isso aqui numa função que só vai retornar para você essas três informações. Se você quiser, você pode colocar essas três informações no data frame para já otimizar. Então, se vocês quiserem se aprofundar um pouco mais nisso, fica de sugestão, mas aqui a gente vai executar o passo a passo, exatamente para essa aula não ficar mais complexa do que ela precisa ficar. Então, executando todas essas etapas aqui, olha como eu já aumentei a acurácia no KNN. Porque antes, olha qual era a acurácia do meu KNN, 48%. Eu fui para 58%, então eu melhorei esse modelo aqui. Já para a árvore de decisão melhorou um pouquinho e para a regressão logística melhorou também, porque foi de 58% para 62%. E qual a precisão? A precisão está 43%, 46% e 48%, então também teve uma melhora, tirando que na árvore de decisão ele reduziu. E o que pode significar essa redução na árvore de decisão? Pode significar que a coluna, por exemplo, ali, Passenger ID, ele estava muito decorando. Então ele estava, se o Passenger ID for menor do que tal valor ou maior que tal valor, ele sobreviveu. Só que isso não é verdade. Isso é o nosso modelo fazendo um overfitting. Então tomem certos cuidados aqui. Só estou dando um exemplo do que pode ter acontecido. Talvez podem ter acontecido outras coisas. Mas quando a gente reduz a precisão, pode ser por causa disso. Pode ser que o nosso modelo está tendo um overfitting ou um underfitting. Está tendo algum problema ali na seleção dos dados e na classificação que ele está fazendo utilizando a árvore de decisão. Aqui no final, também a gente tem um recall utilizando os três modelos e nesse caso o recall diminuiu. E aí, para entender essa relação entre precisão, recall, acurácia, relembrem o que a gente falou na aula passada sobre modelo de classificação, avaliação de modelo de classificação, e eu também vou deixar um link aqui numa aula que a gente falou somente sobre isso no YouTube. Então, para a gente continuar o nosso projeto, olha o que a gente já fez. A gente relembrou o que a gente fez na última aula, então a gente fez exatamente os mesmos tratamentos da última aula, e depois a gente fez, para começar o nosso tratamento de dados, a eliminação das colunas com alta cardinalidade, que é Passenger ID e Name, e a gente também substituiu os valores vazios que estavam na coluna Age pela média. E Lucas, melhorou ou não melhorou? Melhorou alguns indicadores, por exemplo, o recall não melhorou tanto. E mas o que a gente poderia fazer? A gente está tirando a informação de gênero, e a gente pode até pensar no problema de negócio. Você que já viu o filme, ou quem não viu, sabe que existiu um momento que eles falavam, primeiro mulheres e crianças. Então, crianças, com a coluna Age, provavelmente a gente está conseguindo buscar essas pessoas. Mas quando a gente fala de mulheres, a gente retirou a coluna que fala do gênero da pessoa. Então, a gente não está olhando essa informação.
E aí seria muito importante que a gente mantivesse. E olha como, utilizando o entendimento do negócio, ou o entendimento do próprio filme, eu consegui entender a importância de uma coluna. E por isso eu vou tratar a coluna gênero para ver se isso vai realmente melhorar o meu resultado. Então, para a gente fazer isso, quais informações a gente tem na nossa coluna gênero? Eu posso fazer aqui base.sex e eu posso usar o value counts para eu verificar quais valores que eu tenho aqui. Eu tenho male e female. Então, nessa coluna aqui, eu só tenho 2 valores para gênero e pode ser male ou pode ser female. E aí, como male é o que mais aparece, eu posso criar uma nova coluna verificando apenas se ele é homem. Então, essa pessoa é homem. 1 vai ser sim, 0 vai ser não. E aí, como nessas opções, ou ele é homem ou ele é mulher, se ele não for homem, então se for 0 para homem, ele vai ser 1 para a coluna é mulher. Então, nesse caso, eu não preciso criar mais de uma coluna. Se eu tivesse mais gêneros, aí sim eu poderia precisar criar 3, 4, quantas informações de gêneros a gente tiver no nosso dado. E se a gente for receber informações diferentes? No meu problema de negócio, a gente vai ter outros tipos de gênero. Aí a gente vai precisar entender como funciona isso, porque a gente não tem dados históricos. E aí, se a gente não tem dados históricos, a gente não tem esse parâmetro de comparação. E aí pode ser que a gente não utilize essa coluna até a gente ter dados históricos para ter essa comparação, ou a gente faça uma classificação. Então, vai ter uma coluna para isso, outra coluna para aquilo, uma terceira coluna só, ou a gente vai criar 4 colunas, vai depender muito do seu entendimento do negócio. Então, o entendimento do negócio é fundamental. E nesse caso, mostrou para a gente a importância de uma das colunas. E para fazer esse tratamento, a gente pode criar uma nova coluna chamada isMale, por exemplo, e aí vocês podem criar com qualquer nome que vocês quiserem. E aí o que a gente vai fazer? A gente vai, na coluna sex, aplicar uma função. E a gente vai aplicar uma lambda function, que basicamente vai fazer, se for homem, eu vou colocar 1, se for mulher, eu vou colocar 0. Então, a minha função vai verificar se o valor de x é igual a meio. Se isso acontecer, ele vai retornar 1. Então, 1 if x é igual a meio. O meu else vai ser 0. Então, se não for, ele vai retornar 0. Lucas, como eu verifico se deu certo? Como eu verifico se essa coluna que você criou está realmente aplicando essas condições? A gente pode criar um group by. Então, eu posso fazer base.groupBy. Aqui eu coloco sex, na verdade, que é a coluna que tem o gênero da pessoa. E depois eu coloco isMale. E depois o que a gente vai fazer é pegar qualquer coluna para fazer o count. Então, quando eu estou contando cada uma das informações, eu verifico, todo mundo que é female está como 0, todo mundo que é como male está como 0. Tem alguma coisa estranha. E aí a gente percebe que, na verdade, a igualdade aqui está com letra maiúscula, sendo que deveria ser letra minúscula, porque o Python é case sensitive. E nesse caso aqui, agora tá certo. Todo mundo que é female na coluna isMale tá 0, todo mundo que é male na coluna isMale tá 1. Então pronto, a gente resolveu o problema que a gente queria e a gente vai aplicar exatamente os mesmos tratamentos que a gente tinha feito. Eliminar o pattern, eliminar a cabine, colocar a média como a coluna age, nos valores que tem nulo, eliminar os valores vazios e tirar tudo que são colunas texto, porque a gente não pode passar texto para os nossos modelos. Tem alguns algoritmos que até aceitam texto, mas aqui a gente teria algum problema. E se vocês quiserem testar, tentem passar colunas textuais e vocês vão ver o erro que o modelo vai retornar. Então, quando a gente verifica essas informações, a gente tem agora uma coluna nova e a gente vai fazer os mesmos tratamentos para a base de teste. Lembre-se sempre, tudo que vocês fizerem na base de treino, vocês precisam fazer na base de teste. E agora a gente pode avaliar o nosso modelo. Vou executar exatamente o mesmo código aqui. E agora, olha como a gente já começa a mudar a acurácia, a precisão e o recall. Quando eu falo da acurácia, para regressão logística, ele está com uma acurácia de 94%. Então é uma acurácia bem alta. E aí, olha como realmente adicionar essa coluna mudou o jogo dentro do nosso modelo. Mesma coisa para precisão, agora a gente está com uma precisão de 91%. E quando a gente fala do recall, o recall está em 93%. Então a gente está classificando muito melhor agora que a gente colocou a informação de isMale, ou seja, a informação se ele é um homem ou uma mulher. E isso é muito pelo que eu falei com vocês. Lembra que no meu problema de negócio eu sabia que existiu alguém falando, primeiro mulheres e crianças? Então realmente talvez isso tenha influenciado bastante na hora de determinar se alguém ia sobreviver ou se alguém não ia sobreviver.
E se você quiser, vocês até podem fazer um group by. Ah, quero fazer um group by de conta percentual de mulheres, percentual de homens que sobreviveram, como que foi todas essas informações, vocês também conseguem fazer. Não vou entrar agora para essa aula não ficar extremamente grande. Voltando aqui, na etapa 3, a gente pode incluir informação, por exemplo, do porto do embarque. Então, além de incluir informação se ele é homem ou se é mulher, eu quero saber qual porto ele embarcou. Será que quando a pessoa embarca em determinado porto, tem uma chance maior dela sobreviver? Então, eu vou novamente reimportar essa tabela, então posso pegar só as duas primeiras linhas aqui, e se eu quiser transformar, por exemplo, cada um dos valores do porto em uma coluna, porque se tiver em colunas numéricas, eu consigo utilizar. E o que a gente vai fazer é utilizar o getDummies, porque o getDummies vai me fazer exatamente isso. Tem outras coisas, o próprio Scikit-learn oferece o OneHot Encoder, mas o getDummies ele é um pouco mais simples, e para essa aula não ficar muito grande, eu vou usar diretamente o getDummies. E como que eu utilizo? Tá aqui a documentação para vocês, então se vocês quiserem se aprofundar na documentação, fiquem à vontade, mas eu vou passar basicamente pd.getDummies e qual data eu quero transformar nessa variável dummies que a gente chama. Então vou fazer pd.getDummies e aqui o que eu vou passar vai ser exatamente a minha base .embarked, que vai ser o porto que ele embarcou. E olha o que a gente vai ter. Vai ter 0 se ele não embarcou naquele porto, vai ter 0 se ele não embarcou naquele porto e 1 se ele realmente embarcou naquele porto. Mas como que eu junto agora essas informações aqui? Aí eu posso pegar só o head 3 para a gente só ver os primeiros dados e não ficar muito grande. Mas como que eu junto esses dados com essa base que a gente tem? Exatamente utilizando o concat do pandas. E eu posso fazer isso como pd.concat. E agora, a primeira informação que a gente quer concatenar é a minha própria base, e a segunda informação que a gente quer concatenar é exatamente o embarque. E aqui eu preciso passar qual vai ser o eixo, então eu quero que ele concatene do lado, eu não quero que ele concatene embaixo, então o eixo vai ser 1. E aqui eu tenho que passar entre colchetes, porque eu estou passando uma lista de valores para ele. Então nesse caso, olha o que a gente vai ter. Se ele embarcou no porto S, o valor de S vai ser igual a 1. Se ele embarcou no porto C, o valor de C vai ser igual a 1. No porto S, o valor de S é igual a 1 e todos os outros valores vão ser igual a 0. Agora, como esse C, esse Q e esse S são valores numéricos, eu consigo colocar nos meus algoritmos. E aí, para fazer isso, eu só preciso salvar isso daqui como a variável base. Então, eu preciso, na minha variável base, salvar novamente, utilizando agora essas três colunas que a gente acabou de criar. Então, fazendo os mesmos tratamentos da etapa anterior e fazendo esse mesmo tratamento para a minha base de teste, a gente pode avaliar esse modelo agora com essas informações. Então, vou aqui embaixo, vou executar toda essa parte aqui e agora a minha acurácia está indo para 55%, 58% e 57%. Então, o meu modelo piorou. Então, quando eu coloco essas variáveis, em vez de melhorar o meu modelo, olha, ele está piorando. Então, provavelmente, a gente não vai querer fazer isso, porque isso acabou atrapalhando mais do que ajudando. Mas isso vai acontecer. Em muitos casos, vocês vão fazer tratamentos que vai perceber que vai piorar o modelo, vai piorar o resultado, e aí vocês vão eliminar aquele tratamento, mas cientes que vocês fizeram para tentar melhorar o modelo. Então, se não funcionou, eu vou simplesmente eliminar e vou continuar com outros tratamentos. Agora, para a gente finalizar, eu vou voltar nas etapas e vou fazer só mais uma etapa que eu vou retirar colunas da base. Então, eu vou manter os mesmos tratamentos, só que aqui, como o getDummies não ajudou a gente, eu vou retirar esse tratamento que eu já tinha feito. Então, eu vou ficar com essa base aqui, Survived, Pclass, Age, CBSP, PArt, Fair e Ismail, e eu posso selecionar algumas colunas para retirar. Por exemplo, se eu quiser retirar a coluna Fair, será que vai melhorar? E como eu retiro uma coluna, só relembrando, vai ser base, vai receber a base.drop. Então isso a gente já fez algumas vezes, não vou demorar muito tempo nisso. E a gente vai retirar exatamente essas colunas que tiverem nessa lista no eixo 1. Ou seja, a gente quer retirar a coluna inteira. Então fazendo isso tanto para a base de treino quanto para a base de teste, a gente pode de novo avaliar o nosso modelo. E agora nesse caso, o nosso modelo realmente melhorou. Então foi para 93%. Então, se eu comparar aqui com 94, a acurácia piorou da regressão logística, mas quando eu olho, por exemplo, a precisão também piorou, desculpa, eu tinha olhado um pouco errado, e o recall, como que ele fica? Tinha 93, 42 e ficou exatamente o mesmo valor. Então, eu continuo não melhorando o meu modelo se eu tiro a coluna Fair. Mas e se eu tirar outras colunas? Por exemplo, se eu tiver aquelas colunas CBSP e PArt, será que eu poderia retirar essas colunas?
E eu posso testar qualquer conjunto de colunas que vocês quiserem. E aqui, se eu faço exatamente a eliminação dessas duas colunas aqui, olha o que a gente vai ter. Então, ó, vou retirar CIBSP e vou retirar PART. E aqui, só relembrando, eu tenho que executar todo esse código aqui. Por quê? Porque se eu já tirei a coluna fer, eu não consigo retirar de novo, daria um erro. Então, se eu fizesse isso aqui, eu teria problema. Então, eu vou executar tudo novamente, tanto para a base de treino quanto para a base de teste. E agora eu vou avaliar o meu modelo sem essas duas novas colunas. E olha o que chegou no meu modelo. O meu modelo chegou a uma precisão de 95%. Vamos supor que era isso que o nosso cliente queria. Beleza, a gente pararia aqui a execução do nosso modelo, porque a nossa precisão está de 95%. E se o nosso cliente quisesse uma acurácia de... Desculpa, eu falei precisão, estava falando acurácia de 95%, uma precisão de 93% e um recall de 95%. Então, se o nosso cliente quisesse ali uma acurácia de 95%, a gente poderia parar nesse momento. Ou a gente pode continuar dependendo do tempo que a gente tem de projeto. Mas isso vai depender muito da situação que você está. Mas aqui eu só quero mostrar para vocês que a gente saiu de um resultado com cerca de 58% de acurácia, que foi o nosso modelo inicial, para um resultado com 95% de acurácia, apenas fazendo esses ajustes no nosso modelo. Então, com isso, eu só queria mostrar para vocês o quanto é importante o tratamento de dados, porque a gente saiu de uma base com 58% de acurácia e foi para 95% apenas fazendo esse tratamento. E esse que é o papel de um bom cientista de dados. Ele tem que ponderar entre trazer novos algoritmos, fazer novos tratamentos e verificar quais os melhores tratamentos devem ser feitos. Porque, por exemplo, nesse caso, a gente tirou um insight do que a gente ouviu no filme e a gente vai trazer exatamente isso. A gente vai conversar com uma pessoa no trabalho que vai trazer um novo insight. A gente vai ver a hipótese, testar aquela hipótese e realmente, se a hipótese for verdadeira, a gente implementa, a gente coloca no nosso código. E com isso, eu queria fechar toda essa parte de tratamento de dados e fechar esse nosso modelo de classificação, porque a gente já conseguiu encontrar quais os tratamentos necessários que a gente deve fazer para melhorar o nosso modelo e chegar ali no valor de acurácia combinado com o nosso cliente. Então, com isso, a gente fecha essa aula, fecha essa parte, mas a gente vai falar um pouquinho de modelos de regressão e principalmente como fazer o deploy de um modelo, que é um assunto que vocês pedem muito e que eu vou trazer aqui para vocês, mas tudo isso na próxima aula. Então é isso, pessoal. Espero muito que vocês tenham gostado dessa aula. Essa é mais uma aula dessa trilha de aprendizado que a gente está fazendo sobre ciência de dados. E a gente fecha essa trilha na última aula falando um pouquinho sobre modelos de regressão e falando sobre deploy. Então é isso. Vou deixar aqui no card algumas outras sugestões de conteúdos para vocês se aprofundarem mais ainda em ciência de dados. E vou deixar aqui na descrição também um vídeo falando um pouquinho mais sobre avaliação de erros em modelos de classificação. Espero muito que vocês tenham gostado. Se vocês ainda não deixaram a curtida, curte esse vídeo, manda para um amigo, porque isso motiva muito mais a gente a trazer mais conteúdos como esse. É isso, a gente se vê semana que vem e tchau!